Olá, alquimistas, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Alquimia Moderna. E hoje estamos aqui na PCA fazendo algumas entrevistas com alguns estudantes, com alguns alunos que fizeram os seus trabalhos e trouxeram aqui para nos apresentar. Você pode se apresentar? Claro. Bom, vocês? Eu sou a Isabelle. Eu sou a Yasmin, nós somos alunos do segundo ano do ensino médio na Escola Augusto Antunes. Bacana, vocês são da Escola Augusto Antunes de Santana, né? Esse município de Santana, beleza. Queridos, como foi que surgiu essa ideia? De qual foi a necessidade desse projeto, desse trabalho, e como se deu esse processo até aqui na feira do PCA? Primeiramente, vamos falar da iniciativa, né? Porque nós tínhamos um problema na escola, que era a grande sujeira que os frutos do jambo provocavam. Ficava ali no chão e inibia a circulação dos alunos, causava odor, chamava insetos. Então, era um grande problema que nós tínhamos ali. Outro problema que nós tínhamos é que, semanalmente, nós temos comidas fritas no cardápio da escola, né? E é muito óleo, já que são muitos alunos, e nós não sabíamos genuinamente o que era feito com aquilo. Então, em uma atividade de uma eletiva de ciências, nós tivemos a oportunidade, né, de juntar os dois problemas em apenas uma solução, que no caso foi a fabricação de sabão ecológico. Beleza. E como se deu a questão do artigo? Quem deu a ideia? Quem teve a idealização desse trabalho? No caso, foi meio que um trabalho, sabe, que nós tínhamos que desenvolver um projeto. Então, para unir ali os problemas que nós tínhamos, o trabalho e as problemáticas ali, nós pensamos por que não, né? E vocês podem nos apresentar agora como essa ideia, a metodologia desse trabalho? Bom, sobre a metodologia que nós utilizamos foi a seguinte: nós usamos um questionário sobre o descarte incorreto do óleo com o objetivo de analisar o conhecimento da comunidade acerca dessa problemática. Após a análise, nós observamos que a maior parte da comunidade não tem esse conhecimento sobre essas questões ambientais, como, por exemplo, eles não conhecem as leis ambientais, ou até mesmo os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são essenciais para um futuro sustentável. Bom, após essa análise, nós já fomos a parte do projeto, onde nós fizemos a coleta desses resíduos. Primeiramente, nós fizemos a coleta da flor de jambo, e, posteriormente, quando foi a época do fruto, nós fizemos também a coleta dele. Hoje nós coletamos os frutos mais avermelhados, arroxeados, porque eles têm uma forte presença de antocianina. Então, foi posteriormente que dá essa coloração avermelhada, e muitas vezes também azulado, ou até mesmo arroxeado na fruta. Bom, depois dessa coleta, nós também fizemos a coleta do óleo de cozinha na nossa escola. Hoje nós coletamos cerca de 25 litros de óleo. E após isso, nós já fizemos o processo de filtração e purificação. Na filtração, nós tivemos o auxílio de um funil e a palha de aço. E na purificação, nós fizemos uma solução de procurato de sal. Nós já misturamos junto da mistura já filtrada e misturamos e colocamos em suporte universal para fazer o processo de decantação. Bom, após esse processo, nós já fomos para a nossa primeira formulação, onde nós utilizamos somente o óleo não purificado, a base e água. Primeiramente, nós colocamos essa mistura toda dentro de um balde e, posteriormente, nós já colocamos a base diluída em água. Nós colocamos primeiro o óleo e depois a base. Nós fomos misturando até virar uma mistura homogênea e adicionamos dentro de um recipiente. Esperamos secar até ficar nesse aspecto sólido. Após isso, nós também já fomos para a parte do extrato de jambo, onde nós utilizamos cerca de 200 gramas de casca e 50 gramas da flor de jambo já seca. Nós colocamos esses dois componentes dentro de um liquidificador, junto de 1 litro de água, e nós trituramos até ficar também numa mistura homogênea. Logo após isso, nós também fizemos a filtragem desse extrato com filtro de papel, e depois nós já fomos para as outras duas formulações, onde foi basicamente o mesmo processo da primeira. A única diferença: utilizamos o óleo purificado e o extrato de jambo. E nós notamos que quando nós adicionamos antocianina juntamente da base, houve uma mudança de coloração. Ela primeiramente ficou esverdeada e logo depois ela ficou amarelada. Isso se deve provavelmente à reação entre a antocianina e a base, que tem um pH muito alto, que ficou entre 12 e 12,5. E através dessa reação, nós também notamos o indício das chalconas, que são os bioativos que trazem diversos benefícios também ao nosso sabão. Bom, após isso, né, sobre os resultados que nós tivemos, foi justamente sobre o nosso questionário. Nós conseguimos analisar e nós vimos que a comunidade realmente não tem esse conhecimento assim, sobre essas questões ambientais. E sobre o sabão, nós tivemos um resultado bem agradável, já que nós conseguimos unir esses dois resíduos em um componente só. E também
também nós chegamos no aspecto onde nós queríamos, que é justamente nessa mistura sólida. O que significa que nós usamos a quantidade correta de reagentes e, claro, né, que também foi muito satisfatório ter os indícios das chalcones que agregam valor a mais ao nosso sabor. Exato. O que você espera alcançar, no caso, com esse trabalho daqui futuramente? O que vocês acham que pode melhorar no trabalho? Faltou alguma coisa? Tem algo ainda que pode completar? Ou vocês ainda acham que está ok o trabalho? Bom, primeiramente, possui alguns ajustes a serem feitos, né? O primeiro deles e principal seria o reajuste desse pH. Como a Isabela estudou, o pH acabou ficando um pouco alto, na faixa de 12, 12,5, então a gente acabaria tendo esse pequeno problema a ser solucionado. A gente poderia fazer isso através de uma solução segura, que no caso seria deixar a nossa mistura em um tempo de cura maior, de 5, 6 a 7 semanas, porque assim a soda cáustica, o cliente nela teria tempo suficiente para acabar reagindo com os óleos, tornando assim o pH um pouco mais suave, o sabão mais seguro para entrar em contato com a pele. Fora isso, o nosso projeto está quase concluído, tendo pequenos ajustes, pequenos detalhes a serem feitos. Claro, o nosso projeto também tem um grande poder de influência, porque ele pode acabar demonstrando para aquela comunidade local que tem sim uma maneira de conseguir utilizar esses dois componentes na produção de novo produto. Assim, acabaria agregando um pouco de conhecimento ambiental a essa comunidade que a gente acabou percebendo que tem uma falha devido a esse questionário. Então, a gente crê que o nosso projeto pode sim contribuir com alguns aspectos tanto sociais quanto ambientais. Ok, beleza. Então, a gente percebe que vocês pegaram duas problemáticas para tornar uma solução, não é isso? E agora, no ramo da educação, meus queridos, em relação ao trabalho de vocês, se um professor quisesse levar ele para a sala de aula, ele poderia aplicar isso com um assunto de química e etc. Qual foi a experiência, se caso vocês fizeram isso dentro de sala de aula, quais os assuntos que foram abordados de química e a experiência geral de vocês com o trabalho, com o processo? Bom, eu creio que o nosso projeto poderia sim ser aplicado tanto em sala de aula, porque ele possui alguns aspectos químicos, né? Querendo ou não, a gente vai precisar fazer algumas medições, vai ter alguns conhecimentos prévios também. Então, acho que sim, nosso trabalho poderia ser agregado em uma sala de aula, em forma de aula, porque, querendo ou não, assim, seria um conhecimento a mais para os alunos. Um outro fator bastante importante seria a nossa experiência, né? Vou falar por mim mesmo, eu acho que foi uma experiência bastante agradável, porque, querendo ou não, foi um conhecimento a mais ali que eu acabei adquirindo, porque eu mesmo não sabia que a gente poderia reutilizar o óleo dessa maneira para fazer a fabricação de sabão, e também eu não imaginava que esse processo de sabonificação teria tantos passos assim, bastante complexos, que exigiria o manuseio de alguns instrumentos químicos, como por exemplo algumas balanças, a gente acabou medindo um pouco da base, e também alguns outros processos que a gente acabou utilizando na fabricação do nosso projeto. E em suma foi uma experiência bastante agradável, que acaba fugindo um pouco daquela tradicional, onde o aluno fica sentado ali, escutando aquela explicação, e acaba botando realmente em prática o que o professor acaba ensinando. Assim. Okay. Sobre esse assunto também é que nós podemos aprender, por exemplo, o processo de pH, né? Saber qual é a diferença do pH alcalino e o pH ácido. E também sobre, justamente, nós poderíamos também fazer também esse teste, né? Para mostrar para os estudantes, como por exemplo, como a antocianina ou os compostos reagem com uma base forte, o que seria bem interessante, já que também tem essa coloração essa diferente coloração, que, como eu falei, ela primeiramente ficou julgada e depois ficou amarelada, eu acho que seria bem legal ter essa dinâmica dentro da escola. Outro processo também que nós poderíamos falar, né, foi justamente essa purificação, onde eles poderiam produzir um sabão dentro de salas de aula, e eu acho que os alunos iriam gostar bastante. Isso enquadra perfeitamente numa aula de química, não é isso, galera? Sim. É uma curiosidade, eu vi que vocês colocaram. Isso é um jogo aqui no Banco? Sim, a gente pode participar também? Não, eu vou participar desse, né? Como é que funciona? Bom, você vai pegar uma carta aqui, nós vamos ler qual é a pergunta, e se você acertar, com base na nossa explicação, você ganha um chocolate. Beleza. Essa que eu peguei?
qual é o nome do principal produto sustentável criado no projeto? Bom, pelo que eu entendi, o finalizador do projeto que seria o sabor, é isso? Sim, isso E meu chocolate. ganhando chocolate mesmo, também que é deles. Então, galera, eu quero agradecer muito vocês pela participação do nosso podcast, do nosso episódio. Vocês querem agradecer, querem deixar algum salve para alguém, para a escola, para vocês, ou para a FCAP? Bom, primeiramente nós vamos agradecer a FCAP, né, que traz... Bom, sim, exatamente. É uma experiência muito legal participar da FCAP. Nós somos muito... Sim, nós estamos sentindo uma gratidão enorme por estar aqui, né, que é uma feira de ciências que é enorme aqui, que tem no estado do Amapá. Nós vamos também agradecer ao nosso orientador, que nos ajudou muito também no nosso projeto. E, claro, né, também a nossa escola, Augusto Antunes, que tem esse apoio também pra gente. Augusto Antunes, a escola mais tradicional de Santana. Então, galera, nós ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast Alquimia Moderna. E a gente se vê na próxima, beleza?